E a pandemia de coronavírus está causando o fechamento de diversos estabelecimentos. No entanto, alguns outros permanecem funcionando nas cidades brasileiras. É sobre este assunto que o repórter Marcelo Matos tem um entrevistado no Jovem Pan agora. Boa tarde, Marcelo. Muito bem, Lívia, muito bem, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Nós vamos falar sobre uma questão. Claro, a gente observa que já há um esvaziamento muito grande em relação a São Paulo, transporte público, há determinações em relação ao comércio e fica realmente aquela dúvida por parte das pessoas e também dos próprios trabalhadores, a questão dos restaurantes, né? E para nós analisarmos o coronavírus e os seus impactos também nessa área, estamos em contato agora com o doutor em endocrinologia e metabologia pela Faculdade de Medicina da USP e atua também na Secretaria Estadual da Saúde de Santo André, o médico Antônio Carlos Nascimento. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, é uma honra estar falando com vocês, Marcelo. A honra é nossa, doutor. Então, a gente observa que as pessoas, muitas estão já adotando medidas restritivas, não saem, principalmente o grupo de risco. Agora, na avaliação do senhor, qual é a situação da manutenção dos restaurantes abertos? É uma situação bastante delicada, porque não existe uma pessoa em sã consciência que está sendo estimulada a não ter convívio social, ou melhor, a se afastar socialmente, a ficar em sua residência, se expor da maneira que se expõe perante a situação de estar num estabelecimento a menos de 1 metro, que seja 1,5 metros, na situação ideal a 2 metros, num ambiente relativamente fechado. Não tem o menor sentido e a gente vê isso pelo mundo afora, com talvez o melhor exemplo nós tenhamos a partir de Nova York, que, apesar de ter retardado aí os Estados Unidos também chegaram atrasados no aspecto de contenção, de contingência para esse processo, para essa endemia. Mas Nova York, por exemplo, os estabelecimentos funcionam apenas para take-out e delivery, ou seja, ou você vai até o restaurante e faz um contato mínimo ali até receber a sua encomenda, que você teria feito pelo telefone por aplicativo, ou você recebe em casa, através dos vários aplicativos para delivery, ou mesmo ligando diretamente ao restaurante. Não tem o menor sentido, quando nós pensamos em isolamento, em distanciamento entre humanos, para que não haja perspectiva, maior probabilidade de transmissão, que seja por flunger, que seja por um contato que não involuntário, até pelo costume, até que nós nos acostumemos, nós latinos que somos, a não encostar no outro, né? Não tem nenhum sentido nós estarmos convivendo no ambiente fechado, independentemente de ser para a questão do almoço ou do jantar. E eu, na minha modesta opinião, deve ser uma atitude, aí já vem mais uma opinião do que propriamente uma imposição, que não me dou esse direito, mas é muito importante que isso parta a obrigatoriedade de fechamento dos estabelecimentos que se relacionam com a alimentação. A obrigatoriedade do fechamento parta do Estado, porque nós precisamos legitimar esses estabelecimentos depois dos acordos que seguramente vão ter que fazer perante credores, perante as questões de ordem legais. Então, até para a proteção do próprio estabelecimento, que estão vazios, todos nós sabemos disso, ninguém sem consciência vai fazer um aniversário ou mesmo vai sair para jantar fora pelo risco que está submetido. Então, eu não vejo outra alternativa a não ser a intervenção do Estado em favor desses estabelecimentos para fechamento, atendimento ao público. A Itália tentou alguma coisa só em mesa, não deu certo. Tenho a impressão que é esse o caminho a ser tomado, Marcelo. Exato, doutor Antônio Carlos Nascimento conversando conosco, médico, que é endocrinologista e também ele foi formado em metabologia também pela Faculdade de Medicina da USP. Então, eu gostaria que o senhor reforçasse essa informação. A gente sabe que há muitas dúvidas e ainda há pessoas que desconfiam, que acham que não é tudo isso. Então, na visão do senhor, o fato de a pessoa frequentar um restaurante, muitas vezes até aqueles que são por quilo, as pessoas conversam em cima, inclusive, dos pratos ali que são oferecidos, então é um risco grave. É um risco grande, mas eu acho que é tão óbvio, né?
como é grande o risco de quem manipula ao comprar laranja, ao comprar frutas. Você manipula com a mão, alguém já manipulou. Tem alguns cuidados que eu não estou vendo sendo... claro que fica até um pouco óbvio, né? Mas não é citado, a gente esquece, né? Você espremer a laranja sem lavar com muito cuidado, a gente sabe que sobra um pouco do que se espreme ali no espremedor de laranja. Então são coisas muito importantes. Eu não vou sair marcar um jantar com um amigo, que seja com um grupo de amigos, se eu posso ficar em casa. E, aliás, a ideia é que nós fiquemos em casa, de fato. E nós precisamos, o Estado precisa proteger esses comerciantes. Nós não estamos falando de uma semana ou duas, aparentemente a situação vai se estender por bastante tempo. É um risco muito óbvio. Nós aqui em Santo André, por exemplo, já houve um acordo entre as 7 cidades, não só Santo André, mas todas as cidades do ABC, que não vai haver transporte municipal rodoviário. Então vai ser transporte de contingência para médicos, para seguranças, pessoas que estão envolvidas no contexto de gestão da cidade e não pode ficar em suas residências. Mas aqueles que podem, devem ficar em casa, não é no restaurante, no bar, não é na lotérica, não é... Ele vai ter que ficar em regime de reclusão domiciliar e vai sair eventualmente para buscar alimento, ou que seja até usar um aplicativo para que venha do supermercado, não tenha nem que frequentar uma rede de supermercados. Eu acho que todo o cuidado que nós temos é muito pouco. E tem mais um detalhe importante, Marcelo. A Science, na segunda-feira, tem um estudo a partir dos cientistas chineses que demonstrou que para cada infectado confirmado do ponto de vista diagnóstico, laboratorialmente, para cada um infectado confirmado laboratorialmente, nós temos de 5 a 10 que têm ou estão subclínicos, ou com a clínica muito leve, ou sem clínica nenhuma de síndrome gripal, e eles estão infectados. Então, para cada um infectado diagnosticado, nós temos de 5 a 10 não diagnosticados. Ou seja, e para piorar isso tudo, esses 5 a 10 para cada um, ou seja, a maciça maioria, né, não diagnosticados, eles são responsáveis por 80% dos casos novos de coronavírus. É claro que eles fizeram isso no ambiente que eles puderam testar toda aquela comunidade, né? Mas é um trabalho extremamente importante, porque, na verdade, nós estamos lidando com o invisível. Você não tem que se proteger só de quem tosse, você não tem que se proteger só de quem está com febre ou com queixas importantes. Isso hoje nos orienta para que nós testemos o paciente, por não termos, infelizmente, como testar a todos. Agora, do ponto de vista epidemiológico, nós temos que estar nos protegendo de tudo e todos, como se tudo e todos fossem culpados. Ou seja, eu me protejo de você e você de mim. Nós não temos como nos certificar só com aparato de avaliação clínica a possibilidade de uma pessoa estar ou não com o coronavírus. Isso é um estudo que saiu agora na segunda-feira, às 4 da tarde, estava publicado pela Science. Para cada um infectado com diagnóstico confirmado, nós temos de 5 a 10 que estão infectados, mas sem confirmação diagnóstica. Isso é muito sério, é muito sério. Sem dúvida, aqui na região da Avenida Paulista nós já observamos, né, que os restaurantes estão fechando até por falta de clientes e os próprios shoppings que estão posicionados aqui nessa região, a praça de alimentação hoje nem abriu. Então, o senhor acredita que é uma questão, claro, econômica, primeiro de saúde pública e depois acertar essa questão econômica com o Estado, seria isso? Eu não tenho a menor dúvida. Isso tem que ser uma conduta melhor, um posicionamento estatal, que seja da União. Eu não tenho aqui a intenção de estar... A esfera, né? Mas porque você tem que proteger, na verdade nós temos que proteger aquele que não tem como estar, ele vai ter que fechar de qualquer maneira, mas não vai estar legitimado para a defesa dele e vai ter que fazer, porque ele ficou 1, 2 ou 3 meses sem receita. Até para legitimar, eu acho que é uma questão que eu tenho certeza que o nosso governo de Estado já deve estar pensando, já deve estar dentro do radar, para haver uma maneira de absorver, ou pelo menos de estar diluindo esse prejuízo. Seguramente vai haver com relação aos donos de bares, restaurantes e afins na cidade de São Paulo.
Para nós fecharmos nessa mesma linha, hoje houve a defesa, hoje houve uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes e, claro, cresce a pressão em relação ao transporte público e foi feito questionamento e ainda não houve, então, essa determinação para a paralisação dos metrôs, trens e ônibus intermunicipais e também os ônibus aqui de São Paulo. Nessa mesma analogia que o senhor fez em relação aos restaurantes, imagino que é a mesma situação em relação ao transporte público. Eu penso dessa maneira. Já ouvi pessoas, inclusive, muito mais envolvidas sobre a ótica epidemiológica do que eu, que falam que precisa haver mais para que haja maior diluição das pessoas que circulam por cada veículo que os transporte. Eu, particularmente, se é para dar uma opinião, eu acho que tem que fazer exatamente o que você acabou de sugerir, ou eu acabei de ouvir alguém sugerindo, como acontece aqui no ABC. Não haver transporte público. Ou nós nos isolamos, ou fazemos de fato o que é para ser feito, talvez até devíamos já estar posicionados para isso no pré-carnaval, lamentavelmente perdemos esse ato. Eu acho que agora é o momento de nós estarmos em casa. Não, eu médico vou para o fronte, não tem problema nenhum, foi a carga que Deus me deu. E foi isso que eu vim fazer. Agora, quem pode ficar em casa que tem que estar. Aliás, todos devem estar em casa, todos, a menos aqueles que, como eu, têm que estar no fronte. É a minha opinião e eu acho que coaduno com boa parte de pessoas pelo mundo afora. Tá certo, nós conversamos com o médico Antônio Carlos Nascimento, ele é doutor em endocrinologia e metabologia pela Faculdade de Medicina da USP e também atua na Secretaria Estadual de Saúde de Santo André, inclusive no plano de contingência justamente do coronavírus. Eu quero agradecer a participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Muito boa tarde. Boa tarde, querido Marcelo, foi uma honra estar falando com a rádio. Muito bem, Lívia, então trouxemos aí a análise do doutor Antônio Carlos Nascimento, abordando uma questão importante, né? A gente observa aqui na região da Avenida Paulista, tivemos uma redução significativa do funcionamento dos restaurantes, já há uma grande movimentação para que na segunda-feira muitos não vão funcionar por decisão dos proprietários e fica agora também aí o reforço do doutor Antônio Carlos Nascimento. Lívia. A regra é clara, né, Marcelo? Ficar em casa. E uma boa alternativa, por enquanto, são os deliveries, né, para pedir comida. Exatamente. Um setor, claro, sempre há um momento aí de crise e alguém nessa crise, se vai realmente atuar muito, é o setor de delivery, sem dúvida. Pelo menos por enquanto. Muito obrigada, Marcelo.